É possível você caminhar, sinceramente estar na estrada certa, porém na contramão? Sim, é possível. Os pais de Jesus anualmente subiam à festa da Páscoa, percorrendo 130 quilômetros entre Nazaré e Jerusalém. Levavam Jesus para estas festas, porém nesta data, nesta ocasião, era uma festa especial, porque antes da criança completar 13 anos, um ano antes ou 2 anos antes, os pais deveriam levar esta criança ao templo e trabalhar para que essa criança se tornasse um filho da lei. No hebraico, bar mitzvah. De repente, Maria e José voltaram radiantes para seus lares, acompanhados das multidões, primos, primas, amigos, festa, uma caravana maravilhosa, comidas, risadas. Era uma festa de celebração, estas idas e vindas a Jerusalém. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Será que isso pode acontecer conosco? Estarmos envolvidos com as coisas de Deus e não nos darmos conta de que estamos deixando a pessoa mais importante de lado? É possível sermos religiosos, celebrantes, festeiros, alegres nas coisas de Deus, porém sem colocar no centro de nossa fé aquele que é digno de toda a honra e toda a glória? Sim, é possível nos envolvermos mais com as coisas de Deus do que com o próprio Deus. Vivemos preocupados com tantas coisas, com tudo e até com todos, e às vezes deixamos a pessoa mais importante de lado, não nos preocupamos com a pessoa mais importante da história e da sua vida também. Este evento narra claramente isto, que estes pais tão zelosos, amáveis, caprichosos, prosseguindo na jornada da vida, exceto com a única coisa que realmente importava, a única pessoa que realmente importava. Caminharam um dia. Veja bem o que diz o versículo 44. Pensando, porém, estar ele, Jesus, entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Quando se deram conta de que eles estavam deixando para trás o Senhor da história, aquele que era mais importante do que a própria festa da Páscoa, o Cordeiro de Deus. Quando eles perceberam que Jesus não estava com eles, eles começaram a procurar nas caravanas. Foram aos parentes mais próximos, procuraram nas carroças, sobre os cavalos, nos camelos. Já havia se passado 30 a 40 quilômetros, uma distância de 8 horas de viagem, possivelmente, quando eles se deram conta de que Cristo não estava seguindo eles. Seria este um risco também para nós? Pensar que Jesus está nos seguindo, que Ele é quem deve estar indo atrás de nós? Será que estamos tão distraídos assim, pensando, porém, estar Jesus entre os companheiros de viagem? Estamos na multidão, no grupo certo, entre os que buscam, os religiosos,
Porém, é possível que caminhemos e, à medida que andemos na nossa jornada cristã, na nossa peregrinação de vida, tenhamos e mantenhamos a ilusão nos nossos corações de que é Jesus que tem que ir atrás dos nossos projetos. Ele é que tem que seguir os nossos sonhos. Ele é que tem que achar as nossas pegadas e trilhar atrás de nós. Pressuposições equivocadas, erros que nos fazem tão mal. Imaginar que porque estamos no grupo certo, no ambiente certo, estejamos fazendo sempre as coisas certas. Quantos corações vazios, frios, desanimados lotam os templos. Pessoas que há muito tempo já não oram mais, não leem as Escrituras pelo desejo de conhecer a Deus, já não se envolvem com as coisas sagradas. Vamos nos tornando, irmãos, artistas da fé, mestres na arte de nos parecermos piedosos. Conseguimos os trejeitos, as falas certas, a linguagem correta, mas o nosso coração está enganado quanto a isto. Jesus não tem compromisso com os nossos projetos pessoais. Sinto muito. Eu sei que não é fácil você e eu ouvirmos isto. O Senhor não veio a este mundo para nos dar a sensação de que somos pessoas vitoriosas e que podemos tudo nesta vida. Ele veio a este mundo para morrer pelos seus pecados, para sarar a carne, para nos reconciliar com Deus. Então, dentro desta visão, sim, somos mais do que vencedores. Meus irmãos, este texto mostra que aqueles pais pensaram que Cristo estava lhes seguindo. Quantas vezes já cometi este erro? Tomei decisões esperando que Deus fosse chancelá-las. Quantas vezes não consultei ao Senhor? Quantas vezes não me preocupei? E ao final, um dia perdido. Ao final, 8 horas de solidão. Ao final, 40 a 30 quilômetros de distanciamento. Sabe, o que estes pais demoraram um dia para perceber, há pessoas que levam uma vida inteira. O que eles demoraram 8 horas, 30 quilômetros, para se atentarem contra a ausência da pessoa mais importante, eu especialmente demorei 20 anos para perceber isto. O dia em que vi que a minha vida não somente estava na contramão, pior do que isto, solitário, entre as gentes. E aí, irmãos, eu vi que a pessoa mais importante de todas as outras não andava comigo, e eu precisava então buscá-la. O Espírito de Deus me despertou. Que este sermão também sirva para nos orientar. Não basta estar entre as famílias de Cristo. Não basta estar entre os que festejam. Não basta estar no grupo certo. É importante que você medite rapidamente: será que o Senhor está caminhando comigo? O texto diz, no versículo 44, que foram caminho de um dia. Demoraram um dia para perceber o que muitas pessoas demoram uma vida inteira. Uma vida inteira. Então o texto continua dizendo: e não o tendo encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Eu quero concluir este sermão tão breve, chamando a sua atenção para uma verdade tão eterna. Precisamos aprender a fazer o caminho de volta. Deixa eu falar de novo a você. Precisamos aprender a fazer
o caminho de volta. Quando eles se deram conta que a vida deles estava fundamentada em convicções falsas, de que Jesus estava automaticamente com eles, ou de que Jesus deveria segui-los porque deveria segui-los, ou de que Jesus estava no meio da multidão ali envolvido com aquela festa, e eles perceberam que a vida cristã é muito mais do que coisas automáticas e manifestações religiosas. Eles atentaram para o detalhe de que eles precisavam fazer o caminho de volta, e eles foram. Demoraram um dia para perder a Cristo e mais 2 dias para tentar achá-lo. Eu não sei se você tem mais 2 vidas desta que você já perdeu. Então, não procure em outro lugar. Não vá aonde ele não está. Quando encontraram Jesus no templo, os pais questionaram e ele disse: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estaria aqui na casa de meu pai? Meu amigo, faça o caminho de volta. Se você não quiser carregar este coração solitário, quiser preencher então a sua alma e alegrar o seu viver e te dar uma vida que até mesmo quando você estiver sozinho, você se sinta como uma pessoa melhor acompanhada, faça o caminho de volta. Não continue, não insista. Procure o Senhor em oração, na palavra de Deus, na comunhão dos santos, nas Escrituras, no santuário, nos sermões, nos sacramentos. Procure Cristo aqui. Vá à casa de Deus e o busque. Entre num templo e o invoque. Ele está em todos os lugares, porém, precisamos estar nos cultos públicos. Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Salmo 133. Diz que nesta união, ali, Deus ordena as suas bênçãos e a vida para sempre. O escritor de Hebreus disse: não deixai-vos de congregar. Se tem alguém que poderia dizer, não preciso ir à igreja, era o próprio Jesus Cristo. Você poderia imaginar o Filho de Deus, comunhão com Deus, o próprio Cristo Jesus. Se tem alguém que poderia dizer, eu não preciso ir à igreja, era Jesus Cristo, mas você nunca o encontrou fora do santuário. Lê as Escrituras, aos sábados estava nas sinagogas, frequentando as festas prescritas do Antigo Testamento, estava sempre envolvido com as coisas sagradas. Se o próprio Cristo, que poderia ficar longe da casa de Deus, não o fez, por que nós nos atreveríamos? Não se engane, não se iluda. É verdade que há valores e virtudes em você acompanhar este culto remotamente, mas eu te digo que existem bênçãos que Deus só te dará se você estiver envolvido num culto público e solene, porque é prescrito, é mandamento, é determinação de Deus. Eu sei que você pode encontrar Jesus onde você está aí. Medite no seu coração, o invoque, o busque sinceramente e você o encontrará. Todavia, insisto com o seu coração, se você pode estar na casa de Deus, não meça esforços. E aqui eles encontram Jesus, eles fazem o caminho de volta. Meu amigo, minha irmã, já faz quanto tempo? Quantas passadas? O distanciamento de Deus não se mede por pegadas, se mede pela indiferença, pela insensibilidade espiritual.
Então encontramos no texto a reviravolta. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpriria estar na casa do meu Pai? Não compreenderam, porém, as palavras que Jesus lhes dissera. E desceu Jesus com eles para Nazaré, e Jesus lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não perca a oportunidade de ter nesta noite um reencontro transformador. Não perca a oportunidade de encontrar o Senhor aqui, de falar com Ele: Senhor, venha comigo, eu não posso mais andar sozinho, eu não suporto mais a vida longe de Ti. Senhor, por favor, mude o meu coração, mude a minha vida. Não me permita estruturar uma vida inteira em cima de pressuposições equivocadas, de imaginações. Não me permita andar nem um passo mais para longe de Ti. Não me permita Te procurar em lugares que nunca Te encontrarei. Me ajude a Te buscar na fonte. Me ajude a Te encontrar. Muda a minha vida. Muda o meu jeito de caminhar. Alegra o meu coração. Restaura a minha alma. Ó Senhor, eu sei quem Tu és. Já tive experiências com o Senhor e quero renová-las. Quem sabe hoje seja um dia de grande alegria para você. Nós vamos orar para que o Senhor nos restaure e nos ajude a vivermos crescendo também em graça e sabedoria diante de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus amado, a primeira palavra que queremos colocar diante dos Teus pés é perdão. Perdoa-nos, Senhor. Ah, Pai, não suportaremos nem mais um passo. A vida se torna pesada demais. Embora os nossos corações se achem tão carentes e vazios, temos a sensação de que não podemos suportar o peso deles. Portanto, ó Deus, desperte-nos. Todas as vezes que dermos o primeiro passo para nos afastar do Senhor, não permita, impeça-nos, não deixe que façamos algum progresso, que na verdade é um fracasso, quando nos afastamos de Ti. Ah, Senhor, o caminho para longe de Ti é um precipício, não se mede em passos, se mede em indiferenças. Portanto, nesta noite, rogamos que nos dê a graça de encontrarmos o Senhor e renovarmos os nossos votos, as nossas convicções. Diferente de José e Maria naquele contexto, nós sabemos exatamente onde estás, o que precisamos fazer e como devemos nos comportar para que o Senhor vá conosco. Perdoa-nos os pecados, anima-nos o coração, restaura nossa alma, abre os nossos olhos, nos dê paz, nos dê vitalidade, nos dê a alegria da salvação, restitua-nos, ó Deus, a alegria da salvação, que seja hoje, ó Deus, o dia em que nós vimos a Tua face, face a face, e as nossas vidas foram transformadas, porque Tua palavra nos lembra que quem Te buscar, Te encontrará, porque o Senhor se deixa achar, que devemos buscar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Aqui estamos, ó Deus, venha conosco, caminhe conosco,
E quando desviarmos, ó Deus, que o Teu Espírito nos oriente ao caminho certo, mas não podemos dar nem mais um passo se o Senhor não for conosco. Portanto, se porventura alguém que nos ouve remotamente, ó Deus, alguém que está nos ouvindo agora, esteja precisando de uma reconciliação, de um renovo, ou de entregar a vida a Ti, que seja hoje o dia da salvação, que seja hoje o dia que haverá júbilo no céu para uma alma que se voltou para Ti e encontrou o regaço, encontrou a paz, encontrou a quietude, encontrou a vida eterna. Que seja hoje o dia da salvação. Se porventura há crentes que têm tantas histórias bonitas de serviços maravilhosos, mas que se afastaram ou estão desanimados, que seja hoje, ó Deus, o dia em que viram a Tua face e as suas vidas foram reencorajadas, reanimadas. Ah, Senhor, nós Te pedimos, não nos deixe caminhar para longe de Ti, dar nem mais um passo se o Senhor não for conosco. E Te pedimos uma bênção, faça-nos ter renovada a alegria de nossa salvação, porque não há nada melhor do que encontrar com o Senhor e ter as nossas vidas preenchidas de paz, vida, amor e esperança. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqui, para o louvor de Tua glória somente. Amém.